é que o capital estrangeiro está vendendo maconha no Brasil e nós não podemos plantar para produzir insumos. Temos já pessoas com capacidade de verificar, inclusive, a qualidade e a segurança do produto que a Anvisa não assegura por escrito. Agora, ó, com muita satisfação, pô, já queria receber esse monstro aí faz tempo aí no canal. Tivemos o prazer de cruzar lá na Marcha da Maconha de São Paulo também, batemos um papo, foi ótimo. E agora trazer aí para essa comunidade, querido advogado André Barros, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite, é uma honra estar aqui na comunidade Grower Maker. Valeu, Luiz, valeu, Pedrão, valeu, Mari, tamo junto. O papo vai rolar, sensacional. É isso. Mari, esse cara tem história, tem bagagem, né? E foi um dos que abriu esse terreno, né, para a gente estar aqui hoje conseguindo falar de forma tão aberta sobre a maconha, né? E com muita coragem, né? Num momento e num tempo onde a gente estava falando agora há pouco, né, que a gente precisa sair do armário, quando muitos de nós ainda estávamos no armário com medo de sair, é super compreensível esse medo, lógico. Ele foi lá e encarou e botou a cara a tapa e falou, não, precisamos falar sobre isso, precisamos trazer isso para a política, porque a gente estava sentindo, né, existe esse gap, e ele com muita coragem, com muita garra, foi e falou, não, a gente vai falar sobre isso. Então, meu Deus, puta honra estar aqui dividindo um espaço contigo. Valeu, Mari. Bom, vamos lá? Bora! A gente quer que você se apresente um pouco ali, né? Fala um pouco da tua história, como é que você chegou nessa... Para quem não conhece, né? Se alguém não conhece. Bom, eu sou André Barros. Na realidade, eu tenho uma família, né, que foi da resistência armada contra a ditadura militar. A minha tia foi a única mulher que participou do rapto, né, do sequestro do embaixador americano em 1969, e o Gabeira foi casado com ela. Então, o Gabeira morou na minha casa. Então, na realidade, eu sempre tive uma relação direta com a causa. Na realidade, efetivamente, eu já estava participando, mas efetivamente eu entro na causa em 2008, quando 4 pessoas são presas por divulgar a Marcha da Maconha. Eu achei aquilo tão absurdo, porque eu já tinha uma militância anterior, eu já tinha participado de marchas anteriores, até no centro da cidade, que não deram muito certo e tal. Mas eu achei aquilo tão absurdo, porque eu já conhecia o inciso 16 do artigo 5º da Constituição de cor, né? Que fala que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, eu não ajudei aquelas pessoas a não serem presas na noite, na madrugada, mas eu que introduzi o negócio dos ofícios, porque eu já tinha essa experiência de movimentos sociais. E aí a gente introduziu os ofícios na Marcha da Maconha, quer dizer, a gente avisava o dia, o local, a data da Marcha da Maconha, cumprindo o inciso 16 da Constituição. Mesmo assim, existia uma organização, era uma coisa orquestrada nacionalmente, entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, e toda vez na véspera das marchas da maconha, eles conseguiam, nos plantões judiciários, né, exatamente na madrugada de sábado, que a marcha sempre normalmente era sábado. Então, na madrugada de sábado, o Ministério Público entrava com medidas inominadas, não tinha nem nome, e o Judiciário impedia a Marcha da Maconha. Assim, nós começamos a fazer habeas corpus, e depois eu entrei com o advogado Gerardo Xavier Santiago, o ex-vereador Renato Cinco,
nós entramos com a representação denunciando 10 juízes que proibiram as marchas em todo o Brasil, à Procuradoria-Geral da República. E aí a gente sabia que a procuradora interina era a Débora Duprá, que ela tinha uma posição mais avançada, e ela, naquele mês, moveu 2 ações baseadas na nossa representação, e essas ações, em 2009, ficaram paradas. Em 2011, em razão da violenta repressão sofrida pela Marcha da Maconha de São Paulo, na época o decano, o ministro Celso de Mello, 15 dias depois, levou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 187, para julgamento no STF, e nós ganhamos por 8-0. E a decisão foi de que nenhuma autoridade do Brasil pode interpretar que a luta pela legalização da maconha, que a Marcha da Maconha, os integrantes estão praticando crime de apologia. Então a gente entrou na liberdade de expressão, mas aí a gente começou também a questionar por que tanto ódio contra uma planta, né? E aí nós descobrimos, com estudos, né, e com esse questionamento, que a raiz é racista, porque o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o município do Rio de Janeiro, onde mais pessoas negras foram degredadas da África, né, e chegaram no Brasil. O Rio de Janeiro tinha a maior população negra degredada, negra escravizada, né, no mundo, no Rio de Janeiro. E como fazia parte do hábito, né, da cultura, da religião, o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha, e a sanção é evidentemente racista. É o parágrafo 7º da Lei de Posturas do Município de 1830, para o dono do boticário, que era homem branco, livre, que vendia, era farmácia, né? Passou a sofrer uma pena de multa. Também foi condenado, também foi perseguido, né? Mas os negros, que a sanção dizia embaixo, escravos e outras pessoas. Em 1830, só os negros eram escravos no Brasil, né? Então, e a pena era de 8 dias de cadeia. A gente achou que eram 3, e nós, no ano passado, um jovem participa do nosso movimento, ele é da Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, ele descobriu que não eram 3 dias, não, eram 8 dias. 8 dias. Alguém deve ter cortado ali, né? Então, a gente sempre achou que eram 3 dias, mas eram 8 dias. Então, a sanção é evidentemente racista, que é a prova da lei. E no mesmo ano entrou em vigor o primeiro Código Criminal do Brasil, o Código Criminal do Império, que estabelecia para um pequeno delito, onde pode ser interpretado o consumo do pito do pango, que era assim que a lei chamava, estabelecia no máximo 50 chicotadas por dia. Nossa, que loucura. Que antes eram de 100 a 400. Agora, eu não sei se esse, que é o artigo 60 do Código Criminal do Império, você pode olhar no Google, né, na página da Presidência da República. Se foi aplicado esse artigo das chicotadas para o caso do consumo. Então, isso eu deixo aí para os estudantes que quiserem fazer aí uma dissertação, uma tese de mestrado, que aí seria uma ótima. E, na realidade, assim, no começo da marcha, eu achava os maiores guerrilheiros, obviamente os grandes são os negros que estão nas favelas, né, que recebem um material já indolado, que são chamados de traficantes, é a ponta da ponta, né, porque eles não chegam nem no setor de indolação, eles só vão nos jovens negros e pobres que recebem a carga já indoladas em pequenas quantidades, né? Então, esses são realmente a resistência dos negros, né? Isso a gente tem que debater, porque os negros estão ficando de fora desse mercado. Isso tem que ser um debate muito sério. Então, mas também os plantadores de maconha, muitos eram presos. Então, nós começamos nessa defesa. Essas eram as questões, obviamente, no nosso caso, né, mais os plantadores. Eu sempre defendi, né, a legalização da venda da maconha nas favelas como política de preparação social, né? Geração de emprego. O pessoal fala de preparação social. Tudo bem. Eu acho que é um mercado e eles
já são do mercado, na ilegalidade, tem que participar, né? Sim. E Senão hoje... é mais o mesmo da lei, né, André? Senão, mais uma vez, se reforça aquela lei racista que pune mais o marginalizado, a maioria minorizada, e privilegia quem sempre já teve privilégio e sempre pôde fazer consumo da planta, né? Exato. Porque, na realidade, é o seguinte, você já tem um mercado ilegal que funciona, porque o branco só vai fumar maconha no Brasil nos anos 60, né? Antes era chamado o ópio do pobre. A resistência sempre foi dos negros e no comércio. Então já tem, inclusive, o know-how, né? Já tem o know-how, já tem conhecimento como se faz o negócio, né? Então, agora, hoje em dia, eu participei sempre dessa luta da maconha medicinal, tudo isso, mas hoje em dia eu estou muito atento para a questão da livre concorrência, porque a gente está agora, inclusive, foi eleito aí na Argentina, né? Nossa! O Bolsonaro da Argentina, que tem o discurso da livre concorrência. E pior, ainda, quer dizer, a direita, contra os direitos humanos, se apropriaram, inclusive, do discurso da liberdade. Exato. E aí, eu acho que na livre concorrência, a gente tem que... Eu sou anticapitalista, né? A gente tem que levantar a farsa do discurso da livre concorrência, que começa quando as pessoas nascem, né? Quer dizer, jovem negro, uma criança pobre que nasce no local sem saneamento básico, sem acesso à creche, sem nada, né? Você não pode dizer que ela teve a mesma saída que uma criança como eu, por exemplo, né? Branco, privilegiado, com tudo do bom e do melhor, né? Quer dizer, todas as necessidades básicas supridas. Então, quer dizer, a livre concorrência é uma farsa. Mas na maconha, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, e aí a gente tem que chamar o pessoal que defende a livre concorrência, porque esse é um debate que, na minha opinião, é esse o debate que tem que ser feito no momento, é que o capital estrangeiro está vendendo maconha no Brasil e nós não podemos plantar para produzir insumo. E a Mari, inclusive, já fez aí a propaganda, a gente tem tecnologia, temos já pessoas com capacidade de verificar, inclusive, a qualidade e a segurança do produto que a Anvisa não assegura por escrito. Porque a pessoa, quando vai importar, a Anvisa escreve que não fez avaliação nem da qualidade, nem da segurança do produto. A pessoa tem que assinar um termo de responsabilidade junto com o médico. E aí que o produto é importado. Quer dizer, você pode importar produto que tu não sabe nem o que tem dentro, não é? Perfeito. Pode ir. Então, isso aí é uma questão que hoje, na minha visão, é principal. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da cannabis medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de grower para grower. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Choco Grower, o chocolate dos growers. Para o teu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo.